Tucker Carlson tem dito algumas coisas interessantes sobre a China ultimamente. Vamos analisar isso. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Estados Unidos e China parecem caminhar para a Terceira Guerra Mundial. Grandes coisas estão acontecendo, mas o YouTube não quer que eu fale e vive desmonetizando meus episódios. É por isso que sou muito grato ao patrocinador de hoje, Outskill. A Outskill já treinou mais de 10 milhões de pessoas no mundo, incluindo muitos espectadores do China Uncensored, que consideraram isso valioso. Light Artist 1863 disse que participou do seminário Mastermind da Outskill, concluiu e valeu a pena. Debbie Paduca comentou que não tinha percebido o quanto a inteligência artificial avançou e o que pode ser feito. Não é só uma propaganda, é um divisor de águas, quando você participa. Em 16 horas você vai aprender como criar agentes de IA, automatizar fluxos de trabalho, conectar todas as suas ferramentas de software e usar IA para economizar muito tempo. Toda semana existem muitos cursos de treinamento em IA por aí, mas o Outskill é diferente. Eles vão te mostrar coisas práticas, incluindo como realmente ganhar milhares de dólares extras por semana usando IA. Além disso, quando você concluir o treinamento, vai receber bônus gratuitos no valor de $5.100, incluindo uma bíblia de prompts de IA, um roteiro para monetizar suas habilidades em IA e um construtor de kit de ferramentas de IA personalizado. E você vai receber este hackbook de sobrevivência em IA que vai te ajudar a se manter um passo à frente. A Outskill vai realizar o próximo treinamento IA Mastermind de 2 dias neste sábado e domingo. Será das 10h às 19h, horário do leste dos Estados Unidos, em ambos os dias. Se você ainda não aproveita a IA para economizar tempo e dinheiro, inscreva-se pelo meu link ou use o QR Code e receba o treinamento grátis. Agora, vamos ao programa. Mais uma vez, a internet e as redes sociais estão em polvorosa. E a obsessão viral da semana é o comentarista de direita Tucker Carlson, que recentemente fez alguns comentários interessantes sobre a China. Os Estados Unidos não vão defender e não podem defender Taiwan. Seja realista. Uma grande potência quer controlar, de preferência de modo esclarecido e sem brutalidade, mas quer exercer certa influência sobre os vizinhos. Não podemos mais ditar sozinhos os termos do comércio, nem de nada. Temos que compartilhar o poder com a China. Claro, por causa da escala deles, então tem que haver uma maneira não destrutiva de fazer isso. Ele também entrevistou esse cara, o nome dele é Jiang Shuiqin. Ele também tem algumas coisas interessantes para dizer sobre a China. É da natureza do governo chinês não interferir em assuntos de outros países. A China realmente não tem uma estrutura geopolítica, né? Uma grande estratégia. Ela realmente acredita no comércio global. Ah, que péssimo timing, hein? Só alguns dias depois que Jiang disse isso, a guarda costeira chinesa cercou barcos filipinos nas águas próximas às Filipinas. De acordo com Jiang, os Estados Unidos deveriam ceder espaço para a Rússia e a China em prol de uma nova ordem mundial multipolar. É hora de uma nova ordem mundial, onde somos parceiros nessa relação. Antes dos Estados Unidos serem uma potência hegemônica, antes do dólar americano ser uma moeda de reserva mundial. Mas agora, o que queremos fazer é abrir um diálogo onde todos sejam respeitados, onde os Estados Unidos não sejam mais o valentão, mas sim um parceiro bem-sucedido na criação de uma nova ordem econômica que beneficie a todos, e não apenas alguns. Felizmente, Carlson percebeu isso imediatamente e denunciou essa conversa fiada pelo que ela realmente é. E eu acho que esse é o conselho mais sábio possível. E provavelmente o único caminho que preserva a civilização. Mas só Israel está impedindo isso. Ah, sim, Israel. Este é um tema diferente que não vou abordar neste episódio. E não é porque estou recebendo cheques de $7 mil do Mossad. Se eu estivesse, não estaria insistindo tanto nas assinaturas do site. Assine em chinacensored.tv. Mas o que está acontecendo? Esse é o mesmo cara que no passado frequentemente alertou sobre a ameaça do Partido Comunista Chinês. Lá em 2018, ele alertou que a China é o maior rival dos Estados Unidos, capturando as elites ocidentais e fazendo com que elas se curvem aos velhos fascistas que comandam aquele país. Ele também alertou que a China explorava a OMC
Um dos maiores eventos econômicos do país, na verdade um verdadeiro terremoto econômico desde a Segunda Guerra Mundial, passou quase despercebido pela maioria dos americanos. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Quando a pandemia de Covid começou e a OMS defendeu o governo chinês, Carlson criticou a organização. Você pode achar que a Organização Mundial da Saúde, que recebeu 58 milhões dos seus impostos no ano passado, se importaria se um governo prendesse médicos e mentisse sobre novas doenças mortais. Mas não. Como tantas organizações, são capachos dos poderosos e seu trabalho é bajular o governo chinês. Alguns meses depois, ele disse: os tentáculos da China se estendem praticamente por toda a nossa sociedade. Carlson também recebeu vários convidados que criticaram a China. Isso inclui Bret Weinstein, que alertou sobre homens chineses em idade militar infiltrando-se nos Estados Unidos pela fronteira sul, e Xi Van Fleet, uma sobrevivente da Revolução Cultural que alertou contra seguir os passos da China. E Steve Robinson, o editor-chefe do The Main Wire, que alertou sobre o papel da China no mercado de drogas dos Estados Unidos, eu também já o entrevistei. Exceto por alguns comentários recentes, você pensaria que Carlson assistia muito o China Uncensored. Então, por que Carlson agora diz que os Estados Unidos não vão defender e não podem defender Taiwan? A outra parte da entrevista que ninguém nota, o que revela muito sobre de onde vem a visão de Carlson. Acho que chegamos aos limites do nosso poder, e todo poder tem limites. Aliás, esse é outro ponto. Só para lembrar, o poder não é infinito. Você pode desperdiçá-lo. E estamos fazendo isso, Tucker. Carlson está essencialmente desmoralizado. Ele olha ao redor e vê uma civilização ocidental em declínio, alimentada, pelo menos em parte, na visão dele, pelo auto-ódio. Não existe uma única cidade ocidental que esteja prosperando. E todas estão se degradando exatamente da mesma forma. Muito disso é apenas decadência moral? Ou é realmente verdade? De tudo? São muitas coisas, mas é auto-ódio. Ele vê cidades que estão se degradando, crescimento populacional desacelerando e uma diversidade que realmente não está funcionando. Mas então, uau, olhe para os arranha-céus brilhantes da China e um exército preocupantemente grande. E assim, ele vê os Estados Unidos, que já não são mais a única superpotência e potência hegemônica global. Agora é um mundo multipolar. Você já ouviu essa frase, sem dúvida, e isso significa que há alguns, pelo menos alguns, centros de gravidade. Realmente, são 2. Há os Estados Unidos e a constelação de estados com os quais eles são aliados. E então há, no hemisfério oriental do globo, a China. Os Estados Unidos estão em declínio agora e a China está em ascensão. É um auto-ódio. Interessante, mas aqui está a questão. O que Carlson está defendendo é basicamente a mesma política externa fracassada que as elites dos Estados Unidos vêm promovendo desde os anos 90, de que precisamos nos aproximar da China. Tucker provavelmente não vê dessa forma, mas esse é o resultado final. É apaziguamento, disfarçado de pragmatismo. Carlson apoia os Estados Unidos enfrentarem a China no hemisfério ocidental, mas acha que o país não consegue fazer isso fora do próprio quintal. Isso significa que vocês estão sozinhos. Taiwan, só precisamos negociar com a China e deixar a Alemanha com os Sudetos, mas já tentamos isso. Quando concedemos à República Popular da China um assento no Conselho de Segurança da ONU, aceitamos a China na OMC, concedemos à China o status de nação mais favorecida. E veja onde isso nos levou. O roubo de propriedade intelectual chinês custa aos Estados Unidos aproximadamente 5 trilhões de dólares por ano, ou mais de 30% do PIB americano, quando você considera o valor total da inovação roubada. A China está matando cerca de 70 mil americanos por ano com fentanil subsidiado pelo Estado. Isso é mais do que toda a guerra do Vietnã, em apenas um ano. Temos balões espiões chineses sobrevoando o nosso território e a China agora tem a maior marinha do mundo e domina a construção naval global. Tudo isso graças ao dinheiro que injetamos na China. O Partido Comunista Chinês se considera em guerra com os Estados Unidos. Não podemos compartilhar poder com eles. E aqui está o mais importante a lembrar. As ambições da China comunista não terminam em Taiwan. Isso é só o primeiro passo. Se você achou ruim a crise no Estreito de Hormuz, espere até a China controlar o tráfego de navios em metade do Oceano Pacífico. Os preços da gasolina vão ficar mais altos do que o Afroman chapado no dia 20 de abril e não vai parar por aí.
A China tem sido muito ativa, construindo portos nas nações das ilhas do Pacífico, nos mesmos lugares onde o Japão Imperial fez antes da Segunda Guerra Mundial. Porque eles nos contaram. Em 2008, o almirante Timothy Keaton disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado que um oficial sênior chinês sugeriu a ele: "Por que não chegamos a um acordo, você e eu? Você fica com o Havaí Leste, nós ficamos com o Havaí Oeste." É basicamente isso que Carlson está argumentando também. Um mundo multipolar onde os Estados Unidos, a Rússia e a China, cada um fica com sua parte. Afinal, a Federação Unida dos Cidadãos não pode mais ser a única a ditar os termos. Temos que compartilhar o poder com os insetos. E não estou comparando os chineses a insetos. Estou comparando comunistas a insetos. Comunistas querem te matar e tomar suas coisas. Nossas vidas confortáveis nos Estados Unidos dependem de tecnologia impulsionada por terras raras e semicondutores. A China já tem o monopólio das terras raras e no ano passado eles apertaram o cerco contra nós. Todos os melhores semicondutores são feitos em Taiwan. Se a China colocar as mãos nisso, eles controlam o coração da tecnologia moderna. Por que os comunistas finalmente não transformariam os Estados Unidos em um país de terceiro mundo? A mentalidade de desistir e deixar para lá que Carlson está promovendo é exatamente o que o Partido Comunista Chinês quer que a gente sinta. Eles querem que a gente se sinta tão desanimado que ache que precisa escolher entre consertar as coisas em casa e parar a China lá fora. Quando na verdade podemos e devemos fazer os dois, aliás, precisamos. É uma questão de sobrevivência. Ainda não é tarde demais para parar o PCC. Podemos, com verdadeira prudência, administrar nossos recursos de uma forma que resolva os problemas internos e, ao mesmo tempo, impeça a China de dominar o mundo. Uma iniciativa do Cinturão e Rota por vez. Precisamos que pessoas como você compartilhem esta mensagem. Por favor, divulgue o vídeo e inscreva-se em chinauncensored.tv, se puder. Se você ainda não domina a IA, ainda pode aprender rápido. Clique no link abaixo e inscreva-se no treinamento gratuito de IA da OutSkills neste fim de semana. Sou Chris Chappell. Até a próxima!